Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, essa é a única da semana, muito especial. Vou trazer um convidado aqui, um amigo querido, que nos reconectamos agora nessa época de pandemia pelo Facebook. E veio de um convite para essa live, veio de um comentário, num post do Facebook que eu coloquei, ele comentou e a gente começou a conversar, a trocar ideias aí sobre uma matéria, uma mensagem. E aí eu falei, vamos falar disso numa live, Edu, esse tema é muito importante, vamos trazer aqui para o debate, né, para que mais pessoas possam participar. E vamos esperar aqui, quem for entrando vai me dando um ok, ver se a conexão tá boa, parece que sim, queria saber se vocês estão me ouvindo. Aqui, pronto. Edu chegou, tá me ouvindo bem? Deixa eu transmitir aqui ao vivo com você. Quem for chegando vai dando aqui pra gente se tá ok. Aguardando. Olá, Olá! tudo bom? Fazer pra cá. Pronto. Tá boa a Tudo bem? conexão. Tudo bom e você? Tudo bem. Ah, então tá bom. Acho que tá boa a conexão. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tô te ouvindo bem, a imagem tá ótima. Então tá, o pessoal tá entrando aqui. Vamos começar a conversa. O pessoal vai chegando. Ah, você tem nesse aviãozinho, Edu? Pode mandar também para as pessoas para avisar, né? Eu aqui, deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Que eu Live. posso avisar para as pessoas que tá tendo a live agora, né? Pode. Esteli tá com dois L's, né? Isso. Pronto, vamos lá. Publicar, e eu já vou tentar fixar aqui. Fixar comentário. Pronto. Então vamos lá. Muito obrigada por ter aceito aí o meu convite. A gente não Nada. faz tempo que a gente não se falava, né? Somos companheiros aí de diálogo, de Art of Hosting, de você é um dos mates, né? Nos conhecemos no encontro No Mates, é dos verdade. mates, lá em 2016, no começo do ano, aí os encontros dos praticantes, né? A gente não fala especialista em diálogo, a gente fala praticante, porque é uma prática, né? Que a gente tem que dos facilitadores de diálogo, liderança participativa, essa arte aí de anfitriar conversas que geram ação, que mudam o nosso pensamento, que fazem a gente repensar, né, as nossas visões de mundo, que a gente achava que era certo, de repente não é bem assim, se a gente conversar, ouvir outras vozes, incluir outras vozes, a gente começa a mudar um pouco também o nosso jeito de pensar. E estava resgatando aqui o post que gerou vários comentários aqui, foi porque os alunos não utilizam as câmeras nas aulas remotas. De um outro amigo querido, Rodrigo, professor de biologia, ele fez uma pesquisa lá com os alunos dele, né, de ensino médio, e chegou aí a esse gráfico, esse resultado que 47,6% é por timidez, e aí depois outros não preparação, 24, os colegas, esse medo do cyberbullying, do que o colega vai pensar, né, 7%, ambiente, problemas técnicos, e aí ele vai indo, né, e você trouxe essa questão, né, a gente tem que diferenciar também qual que é essa relação, né, professor-aluno, e essa relação de trabalho, né, nos ambientes de Sim. trabalho, né, a minha opção de ligar ou não ligar a câmera vai contra ali aqueles combinados daquele contexto, daquele grupo, né, a própria respeito, né, ao professor, ao facilitador que está ali conduzindo, né, tudo isso
a gente vai trazer aqui também. Tem a ver com o tema da diversidade, tem a ver com a empatia e tem a ver com a inclusão, né? Três grandes temas que a gente vai começar a falar um pouco, né? Trazer um pouco da sua contribuição. Você que tem essa experiência também de ter vivenciado outras culturas também, né? Ter morado fora, em outros países, isso dá uma amplia, né, um pouco, né, a Com referência como a certeza. gente conversava. E, e aí a gente tem aqui alguns temas aí para nossa conversa, mas vamos nesse bate-papo começar contando, Edu, a sua história, por que você foi trabalhar, seu currículo é incrível, mas conta um pouco por que esse interesse, né, pelo tema e Por como é que, diversidade, né? por diversidade, como é que você No- chegou aí, né, onde você está? Nossa, já faz tempo, né? Eu comecei a trabalhar com diversidade há 8 anos atrás, né? Em 2012. Eu trabalhava em gestão de projetos, eu morava fora já há um bom tempo, já morava fora há uns 10 anos no exterior. Eu morei na França vários anos, depois na Bélgica. E estava tava trabalhando dentro de uma empresa e percebi que existia uma diferença de visões de mundo entre as gerações. Então, lá em 2012, eu falei, eu queria entender como é que as diferentes gerações poderiam trabalhar melhor no ambiente de trabalho. E aí eu resolvi sair da minha empresa e comecei a pesquisar o assunto. E na época tinha uma pessoa que falava disso nos Estados Unidos, uma outra pessoa que falava na Inglaterra, uma outra pessoa que falava na Suíça. E, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Então a minha entrada para começar a trabalhar com diversidade começou com a questão geracional, que hoje em dia é um assunto super bombado, se fala bastante. Eu já fiz muita palestra, já dei muita aula sobre gerações. E na época eu pesquisei, eu passei um ano pesquisando o assunto, fiz a formação de coach ao mesmo tempo. E aí desenvolvi um programa, coloquei embaixo do braço e fui bater na porta das empresas, né? E aí eu percebi que eu estava muito antes da onda, entendeu? As empresas às vezes reconheciam até que tinha uma questão geracional a ser tratada, né? Existia um gap geracional, já começava a ter a questão dos baby boomers começando a se aposentar lá na Europa. E aí como você preparava essa transição de liderança, que tem toda uma questão geracional envolvida, e a gestão do conhecimento. E aí, mas ainda não existia essa consciência, mas as empresas ainda não queriam investir nisso. E aí nessa época eu morava em Bruxelas, era uma cidade com muita diversidade geracional, muitos estrangeiros. E aí eu falei, pô, eu tenho experiência de 12 anos como estrangeiro. Então eu vou começar a trabalhar com expatriados, com interculturalismo. Aí eu comecei a trabalhar, então comecei com gerações, comecei a trabalhar com interculturalismo, né? E é, é um tema que pessoalmente me toca, porque de um lado eu faço parte de muitas maiorias, né? Muitos marcadores sociais. Eu sou um homem branco, cisgênero, de classe média. Mas, ao mesmo tempo, eu também, desde muito jovem, eu era sensível às questões de grupos minorizados. Eu sou LGBT e eu fui expatriado. E aí eu vi esses preconceitos, realmente, contra o estrangeiro que você encontra nos outros países, né? Então, essa experiência de estar um pouco de um lado da maioria, né, dos grupos que tem mais poder na sociedade, do outro lado, fazer parte de outros grupos que estão em desvantagem social, de ter esses outros marcadores sociais, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2015, aí eu realmente me dei conta que realmente existia um problema grave de desigualdade social no Brasil, um problema cultural de você ter
sistemas paralelos, né? Você tem, por exemplo, o sistema de saúde dos ricos e dos pobres. Você tem o sistema educacional dos ricos e dos pobres, né? Você tem uma sociedade que é totalmente dividida e isso me incomodava muito. Então, eu resolvi cada vez mais começar a me interessar pelo tema e aí, eventualmente, não teve jeito, eu fui pesquisar, me aprofundar mesmo no tema com o mestrado. Eu fiz um mestrado sobre os programas de gestão de diversidade nas empresas e de que forma eles estão desenvolvendo diversidade, de que forma eles estão desenvolvendo inclusão, né? E não é a mesma coisa, né? Sim, Aquela velha essa é a história, diferença. né? Eu acabei de colocar uma pesquisa no Stories aqui, se você sabe a diferença de diversidade e inclusão, deu Idade para cem por inclusão. cento que não sabe a diferença. Não Não sei sabe, quantos exatamente. responderam, É. não fui checar, Né? mas E é mais uma ainda, nas confusão. empresas existem pesquisas em que se perguntou para as pessoas que gerenciam diversidade e inclusão nas empresas quais iniciativas são realmente de diversidade, quais são de inclusão. E a maior parte dos gestores não sabe, né? Não Então, sabe. diversidade é aquela história, né? Tem o clichê é diversidade, é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Mas o que isso quer dizer? Sim, Diversidade são números. Então, quando você fala porcentagem de mulheres em cargos de liderança, é representatividade, né? sim. Quantos de cada marcadores sociais você vê nos diferentes níveis da hierarquia, nos diferentes departamentos. Isso é diversidade, né? Então, não só do ponto de vista hierárquico, mas também do ponto de vista horizontal, né? Aonde as pessoas estão? Quando se fala, por exemplo, de programas para pessoas com deficiência, essas pessoas estão em todos os departamentos da empresa ou elas ficam restritas a funções administrativas? Né? Sim, Então, isso é diversidade. sim. E aí, o que é inclusão? Inclusão é a percepção de que você faz parte de um ambiente organizacional que você é reconhecido e que você é aceito como você é e que a sua contribuição é reconhecida pelo grupo. Né? Então, Uhum. isso trocando em miúdos, é inclusão. Então, inclusão é uma percepção, é É uma uma experiência, percepção. é um sentimento que a pessoa tem quando ela faz parte de um grupo em que ela atende, aí voltando, né, para a questão da empatia e da CNV, ela atende de um lado as necessidades de pertencimento e do outro lado as necessidades de reconhecimento por sua individualidade. Sim, o Isso é pertencimento inclusão. ao grupo, você tirou as palavras da minha boca, eu ia fazer esse gancho com a CNV, né, de incluir É, todas as necessidades, né, essas necessidades, exatamente. por um lado, ao grupo, né, ao pertencer a esse grupo, e o individual de poder ser quem eu sou, né, o ser De visto e poder quem ser eu sou. ouvido, né, E exatamente, de poder ser visto pelo meu percurso de vida, que é único e que sim, também tem a ver com as identidades que eu carrego, os marcadores sociais, né? Então, uma empresa que faz a política do chamado, né, colorblind, né, o daltonismo. Por exemplo, aquele discurso, aqui não tem isso, aqui todo mundo é igual, aqui na empresa todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, não existe diferença, eu não vejo cor de pele. Né? Isso não é inclusão, porque você não está reconhecendo todo a experiência de vida de um grupo de pessoas, que faz parte da identidade dessa pessoa. Basicamente, o que você está sim, dizendo é que você é igual a eu. Né? A sua isso. experiência é a minha. E não é verdade. Né? Ninguém é igual, né? Aí seria uma homogeneização, né? É uma Todo mundo homogeneização. igual, né? Nesse sentido de somos todos iguais, não no sentido da igualdade de condições, de oportunidade, mas de não perceber essa diversidade
que está na gente o tempo todo, está no nosso DNA, né? Está na formação do povo brasileiro, está em todos os ambientes, né? Sim, sim. E aí, todos nós somos essas somas. Nós somos indivíduos com experiências únicas e também nós somos as somas das experiências dos grupos identitários dos quem a gente faz parte. Então, você, como mulher, tem um conjunto de experiências como mulher que eu, como homem, não tenho, e que eu não posso simplesmente dizer que a minha experiência é igual, que eu entendo a experiência da maternidade. Né? Não entendo, eu nunca vou entender. Né? Mas eu Sim. posso ouvir, eu posso buscar empatizar com as necessidades que você tem, com os desafios, com os sentimentos, né? Que estão associados às suas necessidades, ao atendimento, ao não atendimento das suas necessidades. Né? Então, a inclusão, ela é essa percepção. E aí essa percepção, ela pode se transformar em comportamentos concretos dos líderes, dos colegas de trabalho, da organização como um todo. Então, por exemplo, uma organização que comunica, né, de uma forma autêntica e que prova que todos os colaboradores têm oportunidades iguais de crescimento dentro da empresa, ela está praticando inclusão. Uma empresa uma equipe em que você tem uma transparência, acesso igual à informação, ela está praticando inclusão. Uma equipe que dá voz a um colaborador, que ouve o que esse colaborador tem a dizer, que não rejeita o que ele tem a falar, que esse colaborador participa do processo decisório, é uma equipe que está sendo inclusiva. Né? Sim, muito legal. Essa diversidade e inclusão na prática. Eu tenho levantado muito essa bandeira da empatia na prática. Não adianta Na empatia prática. como palavras bonitas, como ideais, né? Um valor da empatia, mas e até como isso se reflete na nossa linguagem, né? Daí a comunicação não violenta, a gente muitas vezes fala, olha, não, essa expressão se colocar no lugar do outro, não é bem isso, né? É sentir junto, eu não posso me colocar no lugar do outro. Não adianta eu vou colocar uma venda e vou, de repente, entender como é ser cego. Não, eu tenho que perguntar para o cego como é ser cego. Eu não posso fingir, né, por aquele tempo que eu estou naquele lugar, sendo que eu não tenho essa experiência, o que você trouxe, né? Agora, então, até como isso na nossa linguagem, isso é difícil de comunicar e de chegar nessa prática mesmo, porque a gente se comunica pela linguagem, né? As nossas palavras estão carregadas aí de preconceito, de falta de inclusão, né? De falta de... E eu acho que isso que você está falando é muito interessante, né? Então, é outra diferença que eu faço, outra distinção que eu faço, que é entre empatia e alteridade, né? Tá. A empatia, ele é um processo cognitivo, né? Eu imagino o que o outro está imaginando, ou um processo afetivo. Eu vejo, por exemplo, você vê uma foto de um filhote de cachorrinho sofrendo com frio, você sente por ele. Né? Você pode até sentir um pouco do frio dele. Né? O nosso cérebro faz isso com a gente. E isso é empatia. E a alteridade, né? Então, quando você faz esse exercício do café sensorial numa empresa, de botar as pessoas com vendados, as pessoas vão experimentar sensações, vão sentir coisas e vão perceber que existem necessidades associadas a essas sensações. Então, o café sensorial é uma iniciativa muito interessante nas empresas de sensibilizar para as necessidades de um colaborador que é um pouco diferente. E aí, o que é a alteridade? Né? A alteridade é você sair dessa regra de ouro, né? Do não faça comigo, gostaria que me fizesse não faça com o outro que você não gostaria que me fizesse comigo. Que ela, do contexto da diversidade e inclusão, ela é perigosa. Porque, por exemplo, um colaborador ou uma colaboradora trans, vamos imaginar um colaborador trans, né? Um homem trans, que chega dentro de uma empresa
E aí todo mundo se endereça a esse colaborador no feminino. E aí ele fala uma vez, ó, fala comigo no masculino, fala comigo no masculino. E aí estou só pensando na empatia, nessa regra, não faça comigo, qual é a reação? Ah, que bobagem. Já me chamaram pelo prenome errado, pelo artigo errado. Não tem problema nenhum, isso é frescura, é mimimi. Sim. Tá, mas isso é porque é a sua experiência. Uma vez a cada 3 anos, alguém erra o artigo do seu nome. Não 15 vezes por dia. Né? E essa entidade, ela é muito diferente de acordo com os diferentes marcadores sociais. Né? Então, a alteridade é mais do que não fazer com o outro que você não gostaria que não fizesse com você, é não fazer com o outro que você não gostaria que o outro que não fizessem com ele, Sim. ou com ela. Né? Ele Muito sabe, além. né? Hã? É enxergar o outro como outro, né? Como Ele vai me outro. dizer o que ele. E aí a comunicação, né? Eu tenho que ouvir. Se ele acha que não tá bom, assim, eu tenho que respeitar e atender esse pedido, esse pedido, essa necessidade mesmo, né? Com Incluir essa certeza. necessidade. É muito mais do que um pedido, é uma necessidade que precisa ser incluída. Independente se eu concordo ou não, se eu acho que está certo ou não, aí é o espaço da inclusão, né? Epa, acho que deu uma falhadinha. Travar um pouquinho. Uhum. E como é que tá isso, Eduardo? Como é que você vê isso na sua pesquisa? Você entrevistou vários gestores, né, de diversidade e inclusão. Otimista? Opa, caiu. Deixa eu voltar aqui. Opa, Voltamos? voltou? Voltou. Voltamos. Você falou que tinha que o Instagram não funcionava muito bem, né? É. Não, é porque eu já assisti muito. Eu acho que é o horário. Às 6 horas Eu começa a acho ficar que é questão do mais horário. Acho que é o do Instagram. congestionado, né? Popular. Muito, tem uns horários aí que tá muita gente da sexta-noite, né? É. Mas eu tava te perguntando Mas, para eu fala. estava te perguntando para você contar um pouco da sua pesquisa, que cenários que a gente tem, não sei se você, né, trouxe essa coisa desses cenários, de como é que a gente tá mais otimista, o caminho aí, né, tá mais para a inclusão, a gente está conseguindo trazer esse tema mais na prática das organizações, das empresas, ou ainda tem muito para caminhar? Como é que... Vamos. Não. Então, a gente poderia estar muito melhor. Na minha pesquisa, foi pesquisa que eu fiz com empresas multinacionais. Então, grandes empresas, Tá. grandes nomes no mercado, empresas. Então, eu entrevistei de filiais brasileiras que iam de 100 pessoas a 40 funcionários. E eu percebi que eu pesquisei em 4 dimensões de diversidade. Então, tem gênero, LGBT, raça, etnia e pessoas com deficiência. Então, a gente já percebe, em relação às dimensões de diversidade, que existem diferenças bem grandes. Então, a dimensão de gênero, ela é muito bem trabalhada, a dimensão de LGBT, ela teve uma aceleração gigantesca desde 2018, né? Então, muitas empresas entraram em programas mais robustos. Existem melhorias a serem feitas, mas esses programas já existem. Em relação a pessoas com deficiência e raça, realmente praticam inclusão. Algumas Olha, praticam diversidade, existem políticas de recrutamento, né, de inserção de pessoas diversas no ambiente de trabalho, mas elas não são incluídas. Né? Então, quando a gente olha para trás,
Eu pego o exemplo LGBT. Né? Eu me formei como adulto nos anos 90. Nos anos 90, a experiência de um LGBT era completamente diferente do dia de hoje, inclusive no ambiente de trabalho. Né? Então, esse processo de saída do armário, de se declarar LGBT no ambiente de trabalho, isso era raríssimo nos anos 90. Então, teve um progresso significativo, mas ainda tem muito caminho pela frente. Né? Então, é aquela história, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Tem muitas coisas boas que já aconteceram e tem muito progresso ainda a ser feito. Tem muito espaço, muito trabalho pela frente. Mas você falou muito trabalho pela frente, Maru. Mas você puxou a questão daquela conversa nossa lá do início, né? Isso. E aí eu acho que volta num outro ponto, que é aquela questão que a gente estava falando quando a gente foi cedo, que é a questão da entender as necessidades, separar necessidades de desejos, né? Que é uma peça fundamental da CNV também, né? Entender o que é um desejo meu, que é aquela história, né? É vontade. O que é uma vontade minha? Coisa que dá e passa. Né? Vontade e o que é uma necessidade. E eu acho que nos dias tem essa fronteira que ela está meio fluida, né? Que as pessoas às vezes não estão enxergando. E aí foi por isso que eu engajei naquela conversa da participação online. Porque também ela toca na questão do tipo, e o coletivo? Né? A gente tem que entender que o coletivo tem combinados, que o coletivo tem regras, que para você funcionar num ambiente coletivo tem algumas regras. Né? O meu, né, nesse post foi que eu recentemente tinha participado de uma aula de graduação, né, numa universidade, e 95% dos alunos estavam com câmera desligada. Né? Eu fui um convidado, né, professora, 95% dos alunos estavam com câmera desligada. Quando você fazia pergunta, ninguém respondia, porque você não sabe nem se estão na frente do computador ou não. E aí eu acho que toca na questão da empatia, né? Realizar aqui. E qual a empatia que eu dou para esse profissional, para esse professor que está lá, dedicando o tempo, que se preparou, que também tem que lidar com uma situação diferente nesse momento do Covid, e tendo que se adaptar e muitas vezes trabalhar muito mais do que trabalhava antes, né? Sim. E aí eu acho que ele toca em várias outras questões, vários outros fenômenos que a gente vê na sociedade de hoje em dia, né? Então, o movimento anti-vacina, eu não quero vacinar meu filho, minha filha, é minha liberdade. O movimento anti-máscara, eu não quero usar máscara, é minha liberdade. Tudo bem, então vai morar no interior do país, né? Se você quer conviver em sociedade, existem algumas regras que você tem que seguir, né? E às vezes as pessoas confundem necessidades reais, autênticas, de pessoas que fazem parte de grupos minorizados, necessidades para que essas pessoas realmente possam funcionar de uma forma minimamente saudável, possam produzir no ambiente de trabalho e crescer no ambiente com vontades, caprichos e desejos, né? Então, é isso que às vezes é uma fronteira que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de diversidade, que não é cada um faz o que quer. E isso muitas vezes é um discurso que desqualifica. A gente ouve de pessoas esse discurso que desqualifica as iniciativas de diversidade como sendo meros caprichos. Né? E não é. Quando você pratica essa alteridade, quando você sai dessa visão da empatia, né, da regra de ouro e da empatia, não faça com o outro que você não quer que faça comigo, e vai para não faça com o outro que você não quer que seja feito com o outro, né? Aí você
aí você consegue realmente atender necessidades que são reais e autênticas. Né? E aí, do outro lado, você tem esse ambiente, aí a gente volta na empatia, né? Das pessoas que acham que podem colocar a individualidade dela, os desejos, do funcionamento do grupo. Né? E é uma conversa difícil. E eu acho que é uma conversa que está cada vez mais difícil por causa das redes sociais. Porque a rede social, ela fecha a gente dentro da nossa bolha, da nossa visão de mundo. E aí eu começo a achar que eu posso me comportar, né, dentro de uma sociedade maior como as pessoas que estão na minha bolha. Né? Então eu não vou mais usar máscara. Se você tiver empatia, você vai ver que tipo, a sua escolha individual ela pode causar um dano muito sério, muito real para uma outra pessoa. Sim. Então complicadas para navegar, para assim dizer. São. Não é uma. Ah, Fernanda, aqui. Ah, não é fácil, né? E por isso que aí a gente trouxe um pouco também trazer isso dessa cultura brasileira, né? Que a gente tem, a gente é muito outro dia a gente discutindo isso num outro grupo, uma das pessoas falava, não, a gente quase que precisava inventar uma outra linguagem, que é uma outra cultura para incluir a empatia de verdade na prática. E aí eu posso estender isso para incluir a diversidade e a inclusão Sabe? na prática também, porque a gente não tem linguagem, a gente escorrega muito nas nossas palavras, no nosso linguajar, em toda essa construção aí que é muitas vezes preconceituosa, né? A gente falava até dos estereótipos, desse senso de humor, que, não, isso não é... Que aí, um outro problema foi essa questão do politicamente correto. Então, não, isso não é politicamente correto é o chato. A gente ouve isso, né? Não, eu não posso mais nem fazer piada, não posso mais brincar com nada, então... Mas a pessoa não percebe que aquela piada, não está incluindo, ela está excluindo, né? E não percebe o outro, volta nessa alteridade, né? O outro como uma pessoa, né? Com todos os direitos aí, e não, é a minha liberdade aqui de expressão, é a minha opinião, outro tema que vai confundir toda essa conversa. O que é opinião, o que é valor e o que é combinado ali daquele grupo, né? E que a gente embola tudo isso e, não, agora o mundo está muito chato, o mundo está todo esse discurso. E aí tem todo um caminho para esse discurso, né, que não que vai na contramão, né, de qualquer possibilidade de inclusão. Irmão. Como é que você vê aí, o que a gente pode fazer aí para... Quais os caminhos, né? Há um ano atrás, né, é uma aula que eu já dei 2 vezes lá na Casa do Saber, que era uma aula de oratória, e aí eu fiz essa aula que era sobre storytelling e humor. E aí eu trazia exemplos de humor, né, a gente classificava os diferentes tipos de humor macabro, humor um pouco pastelão. E aí como é que você insere isso dentro da sua oratória, né? Então, do humor brasileiro, né? E o humor que é considerado politicamente correto, né? Que essas pessoas que têm um humor ofensivo utilizam, esse é humor, isso tem que ser politicamente correto, que eu acho que tem uma diferença muito grande entre você fazer humor para tirar uma figura, né? Você fazer um humor que é depreciativo em relação a figuras de poder com o objetivo de quebrar o status quo, né? Então, por exemplo, um exemplo bem brasileiro, né? A Tata Werneck, ela tem aquele programa Lady Night que ela entrevista a lista. Ali o que ela está fazendo, na verdade, se a gente analisar esse humor, ela está pegando o pedestal, que é o pedestal dos especialistas, dos técnicos, dos acadêmicos, e muitas vezes dos homens, né? E ela pega e tira aquela pessoa do conforto dela, ela tira aquela pessoa do pedestal. E esse é um humor que ele pode ser, se muito bem trabalhado, ele pode ser muito inteligente.
E Sim. ele pode realmente provocar uma mudança social. Agora, do outro lado, o que a gente vê muito no humor brasileiro é um humor que não, você não ri com o outro, você ri do Do outro. E outro. esse outro, normalmente, é uma pessoa marginalizada, subalternizada na sociedade. Então, você ri da mulher, você ri do negro, você ri do gay ou da lésbica, né? E esse humor, ele, na verdade, ele está mantendo as estruturas de poder. Ele não está criando uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Ele está mantendo. Sim. Ele está normalizando a violência a qual esses grupos passam diariamente, né? Cortou? Ele é violento, né? Ele é uma, mesmo sendo uma, não é uma agressão física, mas é um conteúdo violento, né? Uma forma de violência aí. Tá me ouvindo? Ai, meu Deus, vamos lá. Mais uma vez. Estamos aqui com problema de conexão, mas a gente vai voltar. Voltei, Voltando. estou aqui. Você estava falando que Então, esse humor é uma forma de violência também, né? Como é você uma forma falou. de violência, né? É uma forma de violência. Então, é a gente parar. E é um humor fácil, na verdade, né? Porque é aquele humor que, tipo, mantém. E as pessoas riem, mas não é um humor que tem um valor social, né? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa superar, porque dentro da nossa cordialidade do brasileiro, né, dessa ideia de que a gente é um povo de uma democracia racial, que é um povo em que todas as diferenças são aceitas, existe, né, esse humor, ele é uma forma de fingir que essas coisas, esses mitos realmente existem, né? E na verdade não é. A gente vive numa sociedade bastante segregada, bastante desigual, né, nas oportunidades e nos direitos, né? E aí, se você, uma pessoa que não acredita em mim, olha para todos esses sistemas, né? 2 sistemas de saúde, 2 sistemas de educação, 2 sistemas de esporte, né? Tudo é segregado, né? A Sim. gente tem uma estrutura muito segregada. Mas E vamos falar de agora coisa boa vamos também, né? falar de coisa boa. Vamos lá, vai. Não vamos. Temos mais meia hora que já na primeira metade a gente fala dos problemas, agora a gente aponta os caminhos. Porque senão também não pode. Né? Ah, o, como é que a gente pode continuar aí com essa esperança do verbo esperançar, que o Paulo Freire falava? Não é de Do verbo esperar, é de esperançar. esperançar. Que você trouxe aí nas suas pesquisas e na sua prática aí que você está vendo de caminhos possíveis, com certeza. Ó, eu acredito muito na mudança via empresas, né? E eu vejo um movimento muito de grassroots dentro das empresas, né? Dos próprios colaboradores puxando, e muitos dos colaboradores dessa nova geração, né? Da geração Z, puxando essas iniciativas dentro da empresa. Porque eles têm. Você está me ouvindo? Tô. Uhum. Porque eles têm um marcador social, né, específico, e aí eles sentem que para se identificarem, para se engajarem mais dentro da empresa, eles precisam ser eles mesmos, né? E essa é essa nova geração, ela é marcada pelo signo da autenticidade. Né? Eu quero poder ser eu mesmo, né? A Y já era assim, a Z mais ainda. Então, a gente vê esse movimento dentro das empresas que é muito legal. A gente vê uma vontade política mesmo dos gestores de DI, uma perseverança, uma vontade quase
como é que eu diria? Um ativismo, né? Um ativismo bem forte desses gestores para provocar a mudança dentro das organizações. Então, isso é muito positivo. Existe uma boa vontade, né? Uhum. Então, isso é muito bom. Eu acho que é fantástico. E aí eu acho que a gente está trabalhando, está caminhando, né, para uma situação em que o colaborador ele começa realmente a ter mais voz dentro da empresa e poder falar, olha, para eu continuar trabalhando aqui, algumas coisas têm que mudar. A gente tem que ser mais inclusivo, a gente tem que ser mais diverso. Né? Então, esse é sem dúvida um caminho sem volta. Uhum. Eu acho que essas iniciativas de diversidade e inclusão, eu acho não, tem muitas pesquisas que apontam para isso também, elas não vão ser como a moda da sustentabilidade que a gente teve na Uhum. década de 90, início dos anos 2000. Eu acho que ela é um movimento sem volta, porque a gente já vê essa demanda dentro da sociedade. Né? Hoje em dia Uhum. você tem as pessoas são muito mais conscientes das suas identidades, elas se articulam mais dentro das redes sociais e elas começam como consumidores a exigir certos comportamentos das empresas e também como colaboradores. Essa empresa eu não vou trabalhar, aquela empresa eu prefiro trabalhar. E aí vai se tornar um diferencial para as empresas que realmente praticam diversidade e inclusão, vai ser um diferencial de marca, né? A história da marca empregadora, né? Vai ser um Sim. diferencial de marca para essa empresa. Então, essa empresa vai poder, eventualmente, até ter um salário mais baixo, né? Tem todas essas questões. Eu posso ter um salário mais baixo, posso ter outros tipos de benefícios que vão fazer com que as pessoas queiram ficar dentro da empresa, apesar desses salários menores. E tudo isso se transforma em competitividade. Uhum. Né? Como é que essa diversidade entra como um valor, né? A diversidade e inclusão como um valor estratégico mesmo, né? Eu estou E ela atingindo entra outros como. nichos, eu estou retendo talentos, eu estou, né, gerando coisas, atraindo inovação. O ambiente diverso ele é muito mais inovador. E se Com ele for certeza. inclusivo, mais ainda, né? Toda essa riqueza de ideias, essa inteligência coletiva aí, né, que está ela está no diverso, ela não está no igual, no homogêneo, né? É, e isso daí é um ponto que essa virada de chave, muitas poucas empresas ainda tiveram. Tá. Pelo menos as da minha pesquisa e como e o que eu já tenho arcado. Essa virada de chave ainda se enxerga a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho como uma vantagem competitiva no mercado. Né, em Uhum. relação aos consumidores, mas ainda não se enxerga a diversidade e inclusão como vantagem de inovação realmente, de Ah, flexibilidade organizacional. As sim. empresas vão ter que se reinventar numa velocidade muito mais rápida do que elas se reinventavam antigamente. E esse ponto da inovação ainda não chegou a essa consciência. Estamos caminhando para isso, né? Estamos caminhando para isso, mas é realmente o que você falou é perfeito. A gente vai ser cada vez mais quanto mais inclusiva a empresa for, não basta ser diversa, incluir os Uhum. colaboradores no processo decisório, tem que dar recursos, tem que ser transparente com esses colaboradores. Quanto mais inclusiva ela for, mais inovadora e mais flexibilidade essa organização vai ter. Sim. E vai ter um diferencial aí, né? E aí, como é que você é a favor desses departamentos de diversidade e inclusão, os gestores, né, esse cargo mesmo, desse gestor de DI. Agora, como que isso foi o que aconteceu muito também com a questão da sustentabilidade que você trouxe, né? Não, então é o departamento de meio ambiente, é o departamento ali de gestão da qualidade, aquele pedaço é que cuida disso. Eu como um todo, na organização, eu não preciso me preocupar porque eu estou ali, aquele departamento, ele está o como que isso pode ser também um desafio.
né, de ter um departamento estruturado, né, um setor, uma pessoa, um líder ali que puxa essa, como um ativista até você colocou, mas como que isso é incorporado por todo mundo ali, por toda aquela organização. É essencial. Senão não Bom, funciona. é essencial. Senão você não vai ter inclusão. Você pode ter É. diversidade, você pode recrutar pessoas, você, às vezes você nem precisa disso. Para ter diversidade na força de trabalho, né, você só precisa de bons recrutadores, é só isso. Né? E às vezes recrutadores que têm um poder político para poder negociar com os gestores para trazer pessoas diversas. Isso é relativamente fácil. Agora, para ter inclusão, você precisa dessa pessoa dedicada, porque é um trabalho de tempo integral. É um trabalho de cultura. Né? Uhum. E da mesma forma, é uma coisa natural você ter gestores de mudança, de você ter responsáveis por cultura dentro da empresa. Né? Eu sou da época lá na Europa, onde quando eu trabalhava lá, era comunicação interna, não tinha o responsável de cultura. Eu era gestor de Olha. projeto e de mudanças ao mesmo tempo. Eu trabalhava com os dois ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente vê cada vez mais as empresas percebendo. Projetos são o que está mudando nas tarefas, nos processos. Mas as pessoas estão acompanhando a gestão da mudança. Sim. Né? É cultura. Então, diversidade e inclusão é cultura. Se você não tiver uma pessoa olhando para isso em tempo integral, você não vai avançar tanto. Você não vai conseguir ser uma empresa inclusiva em todos os departamentos, em todas as áreas. Porque realmente é um trabalho que exige. Uhum. Né? Então, é essencial. É essencial. E aí você vê, de acordo com o tamanho das empresas, diferentes estilos de governança. Então, uma empresa que tem uma estrutura menor no Brasil, que tem outras filiais, aí coloca uma pessoa no nível América Latina. Ou uma empresa menor, talvez não vai ter uma governança muito complexa dos grupos de diversidade, mas vai ter só um único comitê de diversidade que decide para todas as dimensões de diversidade. Então, tem as especificidades de cada cultura, né, da empresa. E aí, Uhum. o trabalho dessa pessoa é alinhar as políticas e as estratégias de gestão de diversidade e inclusão aos valores da empresa, à cultura da empresa. É um trabalho de tempo integral, não parece não. Sim. Não parece não, mas é. E você vê isso como um privilégio ou uma possibilidade ainda só das grandes empresas, das multinacionais? Como é que isso chega nas médias e pequenas empresas brasileiras mesmo? Como... Nas médias e pequenas empresas, é, muitas empresas ainda têm um departamento de RH, é uma, duas pessoas, né? De recursos Uhum. humanos. Então, Sim. uma pessoa vai ter que meio que dividir essas responsabilidades no início. Mas o que acontece quando você tem uma grande empresa e a pessoa é responsável por diversidade, inclusão, cultura, employer branding, comunicação interna e eventos? Tudo. Eu vi pessoas com cargos assim, né? Olha. As tarefas, quando você vai avaliar o desempenho dessa pessoa, diversidade e inclusão representa o quê da performance dela, do desempenho? 15%? 20%? Uhum. Do ponto de vista prático, é o quanto ela vai dedicar para isso, no fim das contas. Né? Sim. Então, quando você tem empresas muito grandes, esse cargo dedicado ele é quase uma obrigatoriedade. Em empresas menores, você talvez consiga ter uma pessoa que olhe para isso em menos tempo, né? Em tempo parcial. Mas você ter uma pessoa com esse cargo, tem para quem, tem alguém que tá tocando o projeto. Não está no vácuo. Não é aquela Uhum. coisa, quem que vai fazer isso? É aquela pessoa que realmente ela se torna um diplomata da diversidade e da inclusão dentro da empresa.
E aí essa pessoa vai disseminar essa cultura. Se não for o trabalho dela, ela muitas vezes não vai comprar essa briga, porque às vezes é uma briga difícil, né? Às vezes é ser o cara chato. Da mesma forma que quando você diz assim, ah, essa piada ofensiva eu não gostei, não entendi. Explica pra mim. Você tá sendo um cara chato, né? Sim, Então, essa pessoa, o fato dela ter o cargo, dá uma legitimidade à atuação dela dentro da empresa. E essa sim. legitimidade é importante. Isso é essencial. Na outra live com a Cris, a gente falava da liderança ter essa consciência, né? Estar sensibilizado para isso e aí, claro, tendo esse espaço, né? Esse cargo, essa função definida, né? Tá ali posto, né? Aquilo tá mais visível, né? O que era invisível vem para a luz, né? Provisível. Vem para o É. visível, vem, olha aqui, a gente cuida disso, né? É importante. Mas É. ainda com todos os desafios das pequenas e médias, ainda não, a gente não pode, como se isso fosse um tema muito sofisticado, que eu sinto muitas vezes, às vezes no diálogo, nas conversas significativas, não, isso é um tema sofisticado, a gente precisa aqui lidar com o básico ainda, para depois, que pode ser um grande equívoco, né? Porque o depois nunca vai chegar, eu já tenho que estar aí, com isso, né? Com essa visão na essência, né? na prática. E é exatamente isso que você falou, né? O fato. Desculpa, me perdi. Me perdi um pouco. Mas Como se é a isso. diversidade e inclusão fosse o supérfluo, você falava do mimimi, né? Como se fosse uma coisa a mais, uma sofisticação a mais, ou não, como se fosse o cerne ali, né? Ele vai ter que ser conectado à estratégia da empresa, aos valores da empresa, né? E aí se torna um trabalho de cultura, né? Uhum, sim, Então, até uma empresa menor, ela vai ter que dedicar e vai ter que poder dizer, olha, a Marô, ela é responsável por isso, ela toca isso. O fato de não ter ninguém, ele é um sinal de que alguma coisa está que ainda não é uma prioridade, né? sim. Mas a boa notícia, de novo, a boa notícia é que muitas lideranças já perceberam, muitas lideranças perceberam que não é um tema totalmente simples, Uhum, né? E aí o que eu estou fazendo, né, o que eu estou desenvolvendo depois com essa pesquisa, eu fundei com três colegas, né, a Elisângela Machado, a Gisele Miller e a Vanessa Lemos, né, com três sócias, a gente fundou o Instituto de Diversidade. E a proposta do Instituto é exatamente trabalhar com esses gestores de diversidade, com esses business partners de RH, ou às vezes esse voluntário, esse jovem que é analista, que é o supervisor, que é team leader, e que deram, né, que assumiu esse papel voluntário de coordenar um grupo de diversidade, mas que ainda está meio perdido, que não sabe ainda por onde começar, né? E aí, exatamente, eu percebi que existia uma necessidade no mercado de realmente conversar com essas pessoas, de dar uns elementos de base para as pessoas começarem a atuarem com mais segurança, né, nessas dimensões, e especialmente quando a gente fala dos grupos de diversidade, né? Os grupos de diversidade estão sendo criados e aí a gente precisa essas pessoas precisam de ter elementos, insumos, para poder decidir, olha, essa iniciativa é melhor do que aquela, essa iniciativa faz mais sentido dentro do contexto da minha empresa, como é que eu lido com essa situação de conflito que surgiu, né? Então, são todas questões que a gente está querendo trazer nesse curso. muito legal. Vocês estão com o curso aberto agora? O curso está na bola do pênalti. Né? Oba! A gente já tem o site, né, do institutodiversidade.com.br, e o curso vai sair segunda-feira.
A gente vai lançar o curso segunda-feira. É para Tá. começar em início de outubro, primeira semana de outubro. Ótimo. Tudo online, claro, né? Tudo online, cada um da sua casa, todo mundo feliz. E tudo online e ao vivo. A Ah, gente não muito trabalha. legal. A ideia não é trabalhar com EAD, é realmente fazer a mesma experiência que as pessoas teriam num workshop, porque são workshops de trabalho e de reflexão, né? A gente utiliza aprendizagem transformadora, utilizar esses workshops, fazer esses workshops só que no online, com os Muito recursos do legal. online. Muito legal trazer essa conexão, né? Essa interação toda, né? A gente sabe que é possível, né? Achar aí Não, a gente totalmente. O conexões, eu mundo é falo, online. né? Salas virtuais, conexões reais, o nível de conexão que a gente tem, acho que isso a gente aprendeu lá com os hosts lá atrás, né? Com esses times aí gente de vários lugares, né? Quanta conexão, quanta coisa boa a gente consegue fazer, né? E esse momento É eu acho que as pessoas estão buscando também essa conexão, né? A gente não pode se sentir sozinho, se sentir, isso. né? Isso é uma dor também, né? Desses líderes, desses gestores, né? Como é que a gente, eu não sei nem por onde começar, o desafio é muito grande, não? Então, né? Vamos junto. E, e ainda tem outra coisa, né? Agora, no momento do isolamento, né, Amaru, o que que acontece? Esse líder, ele não tem mais com quem. Ah, deu Não, uma dúvida, apareceu essa situação. Eu vou chamar a pessoa, aquela conversa, né, de frente pro. Ai, como se diz? no A conversa na cafezinho, pausa do no cafezinho, café. a conversa na hora do almoço, né? Pô, eu tô com uma dúvida, apareceu essa questão, esse conflito entre dois colaboradores. Pô, Marô, vem aqui, me dá uma dica, como é que eu faço? A pessoa está em casa sozinha e ela tem que tomar decisões, e ela tem que gerir equipes, né? E ela tem que propor eventos e propor iniciativas de sensibilização, e ela está sozinha em casa, né? Então, a ideia, eu acho que é realmente suprir essa necessidade do momento. Sim, muito bom, com certeza vai ser uma super iniciativa, né? Então a gente, né, deixa aqui no seu Instagram, você vai divulgar no próprio site, né, do Instituto. Vou. E A gente está no Instagram também, Instituto Diversidade, e essa semana vai ser muitas divulgações. Eu ai, que ótimo. tô acabando a nossa conversa, eu vou postar o novo episódio do nosso podcast também. Que tá muito Então a gente legal tá, também. Eu comecei a ouvir também muito do ouviu? o Tá muito do o bacana. do senhor estagiário lá do muito bacana, né? Do filme. Eu juntou duas paixões, Marô. Eu sempre fui muito de cinema. Olha, Eu adoro cinema. Eu fui aquela criança que ia para locadora, alugava 3 filmes no final de semana e ficava vendo. E aí agora eu estou unindo, né, o cinema, né, as séries, né, as experiências de Netflix também, né, e poder conectar com os temas de diversidade. Então tem sido muito legal, tem sido uma baita experiência. Então cada semana cada quinzena é um novo episódio. E o de hoje vai ser sobre uma série que para mim é a melhor série de 2020. Se você ainda não viu, recomendadíssimo, que é uma série chamada Little Fires Everywhere, olha, que não é vi, que bom. pequenos incêndios por toda parte. É uma série que É, já tá na Amazon Prime e tá na internet também, né? Que é muito, muito boa. Muito boa. Para mim é de longe a melhor série de 2020. oba, já dica aqui de fim de semana aqui, de Dica de sexta-feira. fim de semana. E em breve o podcast, daí vocês já liberam logo na sequência. O podcast vai sair hoje Já sobre sai essa hoje. série, esse episódio sobre essa série. Ai, que Então, bom. Muito obrigada, Edu. Obrigada pelo seu tempo, pela sua conversa, como é que a pela gente está de tempo? contribuição. Trinta e Ih, já deu a cinco, hora. 35. Contagem regressiva.
Fica salvo aqui no Instagram, no IGTV, né? E depois eu compartilho com você também para a gente colocar no YouTube, né? No meu canal. E você poder compartilhar também para as outras redes, né? Para muita coisa interessante aqui, muitos pontos que a gente precisa. Daria aqui uma série de lives, né? Para a gente continuar aprofundando essa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, Maru. Foi um grande prazer.